Olá, meus queridos do nono ano, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula vai ser sobre Brasil República, a primeira república do Brasil, que a gente pode chamar aí de república nem tão pública, né? Porque essa palavra significa coisa pública em latim. A coisa que a gente menos vê é o envolvimento popular nessa primeira república do Brasil. E é curioso porque tem coisas que a gente usa até hoje, termos e estilos de política que acontecem principalmente no interior, né, do Brasil, que vem dessa época da República, tá? E que retorna aqui pra gente desde então. A primeira coisa que vocês vão ver no slide que eu mandei para vocês e que está presente também no material de vocês é essa imagem aqui, tá vendo? Como vocês podem ver, né? Toda vez que vocês forem ler uma imagem, a gente vê da esquerda para a direita, né? Que nesse caso aqui seria basicamente daqui para cá, tá? O elemento que está na esquerda é o elemento mais importante da pintura. Esse elemento mais importante da pintura trata-se da representação da República no formato de uma mulher. Gente, curiosamente, essa mulher tinha o nome de Mariane. E ela era representada por coisas que lembram e remetem ao Império Romano, tá? Aqui a gente tem o Marechal Deodoro, que foi o que aplicou o golpe, tomou o poder, né? Entrou aí, no caso, como primeiro presidente da nossa história, da República. Ele tá carregando a bandeira do Brasil, simbólico o fato de não ter mais o brasão da família real aqui. Ainda não tem o Ordem e Progresso, pois essa pintura a gente não sabe exatamente quando ela foi feita, né? Mas o formato da bandeira já estava dando um indício de como ela ia ser a partir do momento da República. E no último contexto desse quadro, praticamente nem aparecendo, né? Só aparecendo de maneira simbólica e ainda por cima na extrema direita do quadro como subordinado de tudo que está à esquerda, né? Os militares, a burguesia, né? Representada por esse chapéu que na época geralmente eram os donos das indústrias eram muito representados, né? Nos quadros com essas cartolas, né? Enfim, a gente vai ter elementos aqui da obra que dão a indicar que tem burguesia, que tem cafeicultor, que tem militar, né? Todo mundo aqui, as elites mais importantes da República e o povo brasileiro, olha onde foi parar. E mais importante, só tem uma mulher aqui porque ela é a representação da República, ela não representa as mulheres, tá? Isso aqui representa mais as mulheres do que isso aqui, tá bom? Então a gente percebe que simbolicamente o povo foi deixado de lado, ele só apareceu no quadro porque está no mesmo espaço, né? E não tem simbolismo maior, inclusive de ser uma mulher negra e justamente maior parte da população brasileira que vai sofrer um preconceito ferrenho nas políticas de Estado dessa primeira república e também, principalmente, vão ser as pessoas que vão ser deixadas de lado, como se quase 4 séculos de escravidão negra não significassem nada, né, para essas elites, tá bom? Vale lembrar que no Brasil teve abolição, galera, por conta sim, de vários fatores, né? Mas por conta, primeiramente, pessoal, do fator que eles não queriam fazer uma reforma agrária. Eles saberiam que se esse movimento abolicionista tivesse um pouco mais de sucesso na época, eles seriam obrigados a ceder as suas terras, né? Os donos de terras, que eram os coronéis, que eu vou comentar um pouco mais adiante, mas eles seriam obrigados a ceder pedaços dessas terras, então o abolicionismo pareceu menos pior na visão deles, né? Acabar a escravidão do que simplesmente fazer uma reforma agrária, como aconteceu nos Estados Unidos. Estavam com medo, né, das ideias estadunidenses chegarem até as terras brasileiras, uma vez que os próprios iluministas brasileiros, os liberais brasileiros eram muito fortemente influenciados pelo liberalismo americano, como até hoje, né, galera? E muito influenciados também na verdade, aquele pioneirismo americano, né, de independência, de se tornar república, né, e de aplicar os direitos humanos dentro da sua Constituição e tudo mais. Eles iam tentar copiar alguns elementos dessas constituições aí, no caso americana, tá bom? Pessoal, aqui na próxima página vocês vão ver um quadro dos presidentes do Brasil. Mais importante do que ver e verificar que esses nomes desses presidentes se tornaram
a maioria das principais ruas do Brasil, as grandes avenidas, rodovias, né? Então, que nem aqui em Taquaritinga passa Washington Luiz, né? Que foi o penúltimo presidente dessa república antiga, na República Velha, tá? Ele foi presidente representando aí São Paulo. Outra coisa que vocês vão reparar nesse quadro, quando vocês abrirem na página 179, é que tem os estados que cada presidente era. E uma coisa que vocês vão ver é que Minas Gerais e São Paulo dominam o rolê, tá? Isso já era um indício do que viria a acontecer, né? O que a gente chama República Café com Leite, basicamente vai surgir aí por conta dessa alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, tá, galera? Então, quais são os antecedentes da República? O Império vinha sendo questionado por conta dos fatores, né? O sistema econômico consistia numa permanência do escravagismo, independência com a indústria de outros países em termos de sistema político, era focado no Rio de Janeiro, que até então era a capital da nação. 2. Os países como a Inglaterra tinham interesses capitalistas no Brasil, para isso pressionam a monarquia a abandonar a escravidão. Revoltas e guerras civis em torno da liberdade, cada vez mais a população estava revoltada com a sua condição de escravizados. A maioria das revoltas sociais do Brasil, o maior verbete utilizado nelas era a liberdade, tá bom? Isso era a bandeira dessas grandes revoltas sociais e cada vez mais elas estavam com ideias mais radicais por conta do Brasil ser tão atrasado em comparação ao resto do mundo. Nessa época, o Brasil era o único país que ainda mantinha escravidão negra, né? E o Brasil ainda por cima mantinha um sistema econômico extremamente arcaico pro novo capitalismo a partir da Revolução Industrial 1 e 2 aí, né? E 3, no caso também, depois que viria a acontecer. Então a Revolução Industrial, ela jogou a gente para uma nova fase do capitalismo, uma coisa que o Brasil não quis acompanhar, ele quis manter aquela política de agroexportação, tá bom? Até porque, né, para você industrializar um país da dimensão do Brasil, galera, primeiro que você tem que escolher onde vai ser o parque industrial, porque eles não tinham como fazer um parque industrial em todos os lugares. Segundo que você, além de ter que enfrentar essa treta, teria que ter investimento, porque parte da matéria-prima para a construção da indústria e da própria maquinaria, tecnologia, não era produzida no Brasil. Então tinha que ter um grande investimento no Estado, do Estado em torno disso. Uma das coisas que vai fazer a gente entender o capitalismo brasileiro é que muitos capitalistas brasileiros se beneficiaram do Estado. Muitos capitalistas que, apesar de terem a propriedade privada, apesar de terem aquele sistema capitalista de funcionamento, ele não é totalmente liberal como os americanos previam. Ele não saiu literalmente da sua fortuna, somente essa ascensão social. Mas essas elites agrárias, a elite capitalista brasileira de maneira geral, seja no campo ou na cidade, sempre dependeu da ação do Estado brasileiro. Então o Estado brasileiro sempre foi uma espécie de paizão dessas elites, né? E isso vai causar cada vez mais protestos sociais, que é o tema da próxima aula, porque a gente tem que dedicar literalmente uma aula só para falar das revoltas e das guerras civis que teve no começo da República do Brasil, tá bom? Mas eu já deixo a dica aí que uma delas é essa questão. O Estado brasileiro sempre se focou muito nessas elites, em salvar elas, em fazer elas ascenderem cada vez mais, né? E principalmente, quando elas estavam beirando a falência, né? O Estado vai lá e injeta capital nessas pessoas. Então, chega um momento que o povo brasileiro se pergunta, para quem que eu pago imposto? Para o Estado ou para o cara ficar mais rico, milionário, né? O empresário, nesse caso. Então, isso vai gerar muita revolta, porque até no próprio liberalismo econômico americano, meus queridos, quando o capitalista falha, o Estado fala assim, lamento, né? Eu não tenho o que fazer. Porque o capitalismo é isso. Uma hora você está por cima, outra hora você pode estar por baixo, né? No capitalismo brasileiro, a gente pode observar essa diferença, que o capitalista faliu, o Estado vai lá e apadrinha ele, né? Ajuda ele, tá bom? Vocês vão perceber isso conforme a aula for rolando. As elites cafeeiras estavam insatisfeitas com o governo monárquico, pois se sentiam excluídas politicamente. A imagem de Dom Pedro I estava desgastada entre os militares, principalmente por investidas fracassadas como a Guerra do Paraguai, as guerras civis constantes que eram envolvidos, além de salários baixos. Os policiais, galera, né, na época que era a Guarda Nacional e os militares, eles se sentiam muito
muito assim maltratados por esse governo. Primeiro porque esse governo se envolveu numa guerra com a Cisplatina e que foi uma guerra que foi uma derrota horrível para o Brasil em alguns aspectos, em outros foi uma vitória, porque a maior potência da América, que era o Paraguai, estava devastada pela Guerra do Paraguai, e esse era o verdadeiro objetivo do governo, né? Mas assim, por fim, o Paraguai não sucedeu todas as suas terras, o Brasil acabou não reconfigurando o seu território do jeito que ele queria, né? Pegando o Uruguai, acabaram perdendo essa guerra no final das contas. Isso vai fazer a popularidade do Dom Pedro I, desculpa gente, do Dom Pedro II cair muito no Brasil. Esses soldados voltam das guerras com várias promessas, tipo, ah, não, porque a gente vai dar pra vocês casa, porque a gente vai dar pra vocês vários títulos, vocês vão ter riquezas. E na verdade, pessoal, os soldados foram completamente abandonados, eles foram jogados nos morros do Rio de Janeiro, tá? E eles começaram a constituir muitas vezes ali, principalmente, a gente tem dois tipos de soldados que participou dessa situação, o que saiu da Guerra do Paraguai, né, e os que vão sair do conflito de Contestado e também do conflito do... Nossa, gente, fugiu, um minutinho. Nossa, gente, desculpa, a Guerra de Canudos, né? Nossa, como que eu fui esquecer desse assunto, né? A Guerra de Canudos foi, assim, um dos fatos mais assustadores do começo da nossa república, tá? Então, assim, muitas pessoas vão morar nesses morros, o que eles vão chamar de favelas, porque é um tipo de planta que eles vão ver muito no Nordeste e que vai estar presente aí nesses morros, tá, galera? Então, assim, o começo da república é o começo entre militares insatisfeitos, porque toda hora eram jogados contra a população, porque toda hora tinham que parar, tinha que fazer guerras civis, porque tinha a Guerra do Paraguai e eles eram muito mal remunerados para se jogarem tanto em situações de risco. Lembrando que, por exemplo, só a questão de Canudos, meus queridos, a população sertaneja de Canudos matou quase toda uma tropa de uma vez, assim, da Guarda Nacional, tá? Então, assim, esses conflitos eram perigosos, inclusive, pros militares, tá? Não era só pra população. Então, essa galera toda que eu falei vai se juntar, fazer um megazord e tirar o Dom Pedro II do poder. Então,